A nossa proposta hoje, de uma forma breve, é trazer aqui um resumo daquilo que eu escrevi no final do ano passado, né? Este livro, Expiação Ilimitada, ele foi lançado em novembro, entre novembro e dezembro do ano passado, pela editora Reflexão, e aqui nós buscamos sintetizar as crenças fundamentais sobre o significado, a intenção, a extensão, o alcance de uma forma geral, a aplicação da morte de Cristo. Então, estes foram os nossos objetivos ao escrevermos este livro. É um livro que tem 160 páginas, nós não o escrevemos de uma forma muito mais detalhada, porque a proposta da editora, quando fomos convidados, foi trazer um material que fosse, de certa forma, introdutório, não que fosse também simplista, vamos assim dizer, mas que tivesse uma certa profundidade no seu argumento, na sua argumentação, mas que possibilitasse a introdução dos leitores neste assunto, que é um dos pontos, um dos 5 pontos dos chamados facts, né, em inglês, dos 5 pontos do arminianismo. E eu quero, juntamente com vocês agora e com a permissão de vocês, quero discutir aqui ou apresentá-los um resumo mesmo daquilo que escrevemos neste livro. Como que o nosso livro foi organizado? Ele foi organizado em 4 partes com um apêndice, poderíamos então dizer que em 5 partes, que são as seguintes. Daqui a pouco eu vou passar em revista brevemente cada um desses pontos. Primeiramente, nós falamos sobre o conceito de expiação na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita em torno do 3º ao 2º séculos antes de Cristo. E citamos também a Septuaginta porque a maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, em que os autores neotestamentários fazem referências, alusões diretas ou indiretas ao Antigo Testamento, eles o fazem citando especialmente a Septuaginta, tá? A tradução grega, a mais famosa das traduções do Antigo Testamento hebraico, que é a Septuaginta, escrita entre 3º e 2º séculos antes de Cristo. Por isso que nós também a citamos aqui, ainda que brevemente. E depois, obviamente, terminamos por citar o conceito de expiação também no Novo Testamento, ok? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses pontos. Depois, o 2º capítulo do nosso livro é Teorias sobre a Expiação. Existem muitas teorias, eu busquei selecionar aqui apenas 6 delas, mas se vocês verem alguns outros livros, eles trarão 10, 11, 12, 13, 14 teorias. Mas, a meu ver, as teorias adicionais, elas são, guardadas as devidas proporções, elas são, de certa forma, desdobramentos destas 6 teorias. Por isso que, para não chover no molhado, ou para não querer ficar sendo redundante na minha fala, que eu optei por selecionar estas 6. Então, a recapitulação, a teoria do resgate pago a Satanás, do exemplo moral, especialmente relacionado ali com Pelágio e com os socinianos, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, a teoria da satisfação, relacionada a Anselmo de Cantuária na sua obra Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem, famosa obra anselmiana. Depois, a teoria da substituição penal, ligada a vários teólogos protestantes, mas especialmente a Calvino, tá? E, finalmente, a teoria governamental de Hugo Grossio. Depois, no 3º capítulo, nós falamos sobre a expiação em Armínio, na remonstrância e também nos cânones de Dort. No último capítulo, falamos sobre, buscamos pelo menos responder a essa questão dupla: a Bíblia ensina a expiação limitada ou a expiação ilimitada. E, finalmente, nós apresentamos um apêndice, buscando ver aquilo que alguns dos mais importantes pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos no 1º século, os pais da igreja, eles vivem entre o ano 100 até o ano 600 ou 650 depois de Cristo. Talvez alguma outra literatura os catalogará ou classificará até o ano 700 ou 750, isso é um pouco debatido ou debatível, mas o que nós temos aqui em mente é mais ou menos do ano 100 até o ano 700 depois de Cristo. Então, nós separamos a opinião de 22 pais da igreja sobre a expiação, como eles viam a expiação.
E, de uma forma geral, nós vemos que eles eram favoráveis ao conceito daquilo que hoje nós chamamos, tecnicamente, de expiação ilimitada. Obviamente, eles não usaram essa nomenclatura que é recente, mas eles acabaram defendendo aquilo que hoje chama-se, tecnicamente, em teologia, de expiação ilimitada. Bom, indo agora para cada um dos nossos pontos, né, de uma forma um pouquinho mais pormenorizada, quando for possível. Quando falamos do conceito de expiação na Bíblia, nós começamos pelo Antigo Testamento, e nós temos 3 termos principais. Para quem não sabe, a minha formação, eu sou graduado em teologia, tenho meu mestrado em teologia, e a ênfase do meu mestrado foi em teologia bíblica no Novo Testamento. E no doutorado, que eu recém concluí agora em abril, pela USP, eu busquei me concentrar no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica. Então, sempre que vocês me verem ou ouvirem falar sobre qualquer assunto teológico, eu sempre buscarei falar primeiro sobre um elemento exegético ou bíblico. Porque, a meu ver, nenhuma teologia faz sentido se ela não partir da Bíblia, das Escrituras. Então, para mim, uma teologia, ela pode ser filosófica, qualquer outra área, até sistemática, mas ela tem que partir prioritariamente das Escrituras. Daí o porquê de começar citando estes elementos terminológicos. Então, nós temos 3 palavrinhas hebraicas, né? Você vai falar isso aí, parece grego, por enquanto não, agora é hebraico, né? E transliterado, obviamente, de uma forma simples, porque todos talvez não sejam versados no hebraico, e nem tem também, né, a obrigatoriedade de sê-lo para estar na palestra, mas, para facilitar, nós temos 3 palavrinhas, 3 verbos, né? Primeiramente, nós temos kafar, cujo significado básico é cobrir, proteger. Depois temos ali o verbo gaal, que tem um sentido básico de resgatar, remir ou libertar. E temos, por fim, o verbo hebraico padá, livrar, né? A ideia também de um livramento. Dentro destes 3 verbos, nós temos algumas subdivisões com 9 terminologias oriundas destes 3 termos, que nos ajudam a entender de uma forma mais ampla o espectro daquilo que significa expiação no contexto veterotestamentário. Primeiramente, em kafar, nós temos aqui o termo kiper, né? Aqui que é o termo que é usado para cobrir ou pacificar, fazer expiação. Então, quando Deus ele cobre o pecado de alguém, aqui é a ideia, ele expia, ele cobre o pecado no sentido de que nós, quando olhamos para o pecado, ou quando Deus olha para ele, ele não o vê mais. Isto não quer dizer, obviamente, que Deus não seja onisciente, é uma figura de linguagem que aponta para o fato de Deus perdoar os pecados. E este perdão dos pecados, na linguagem hebraica, especialmente no termo kiper, ele transmite primeiramente o sentido de cobrir os pecados. Deus cobre os pecados quando um sacrifício é feito, sacrifício esse estipulado por ele mesmo. É claro que não é o sacrifício em si que cobre os pecados, mas o fato de o crente, no caso do Antigo Testamento, o israelita, temer a Deus e obedecê-lo, que faz com que ele tenha ali o seu pecado perdoado por Yahvé, ou por Javé, ou pelo tetragrama, ou qualquer outro nome que possamos atribuir ao Deus da Bíblia, conforme retratado no Antigo Testamento. Então, kiper, depois nós temos o termo hebraico kaporet, propiciatório. É interessante que o termo propiciatório, ele aponta para o local onde Deus se tornava propício ou favorável ao pecador. Por isso que vem o nome kaporet. A ideia de um lugar onde Deus cobre, né? Ele faz o seu kafar. No kaporet, Deus kafar, ele cobre o pecado das pessoas quando o sangue ali era derramado, sangue de um novilho, de um animal sem mancha, sem mácula. Depois nós temos aqui o termo kofer, que tem um sentido de resgate ou de preço de uma vida. Kofer, ele apresenta, né, ou aponta para um termo legal que diz respeito ao material físico que é dado para que uma pessoa pudesse ser resgatada, redimida, ou em nome de uma pessoa presa, para que esta pudesse ser ali liberada. Depois nós temos Kippurim, de onde vem a expressão hebraica Yom HaKippurim, que quer dizer o dia da expiação, ou o dia das expiações, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, então oferecia ali um sacrifício para que este expiasse ou perdoasse o pecado de todo o povo de Israel. Eu vou tentar correr aqui, porque se eu ficar só aqui, nós vamos ir longe, mas vamos lá. Depois nós temos Gaal, resgatar,
de onde advém dois termos, né, dois substantivos em hebraico, Geulah, que quer dizer redenção ou preço da redenção, e por fim nós temos Goel. Deus ele é chamado muitas vezes no Antigo Testamento de Goel, ou libertador, o resgatador, aquele que livra o seu povo do pecado, de todas as mazelas, mediante a obediência destes, quando estes o obedecem nos elementos sacrificiais, na sua lei, e especialmente depositam a sua fé nele, e nos sacrifícios ou nos meios de perdão do pecado que Deus estipulou, a saber, os vários sacrifícios veterotestamentários. Depois nós temos o termo padá, livrar, e temos alguns termos dele derivados. Peduim, resgate, pedut, que também tem um sentido de resgate, temos algumas referências aqui bíblicas de uma forma geral, e depois temos o termo hebraico pidion, dinheiro de resgate. Uma pessoa, de repente, imaginemos que entre um conflito entre dois exércitos ou dois reinos, um reino vencesse o outro e o outro tivesse algumas pessoas sequestradas ou feitas prisioneiras. Como que essas pessoas eram libertas? Por meio de um pidion, um dinheiro de resgate. Normalmente, peças de prata. Essas peças elas eram pagas para soltar um determinado prisioneiro de guerra, então este era liberto. Essa é a ideia de resgate. Percebam algo interessante, que a ideia de resgate, por meio das terminologias gerais do Antigo Testamento, a terminologia hebraica, ela aponta tanto para expiação, para a remoção do pecado ou do mal, como ela também vai apontar para outros aspectos que envolvem a propiciação. E aqui é que nós temos o nosso entendimento de expiação, e eu já vou adiantando aqui o que eu particularmente penso sobre expiação. A meu ver, expiação é uma palavra, é um conceito bíblico, nós já vimos que o conceito é absolutamente bíblico, mas expiação é um termo que ele tem dois alcances, ou dois significados. De um lado, nós poderíamos dizer que expiação significa o ato de remover o pecado, obviamente do pecador. E por outro lado, nós vemos que a expiação ela também tem um sentido de você provisionar o perdão ou de propiciar a divindade irada, no caso, Deus. Então você remove o pecado e ao mesmo tempo você torna Deus favorável diante do pecador quando este recebe os benefícios do sacrifício sobre si. Então aí nós temos os sentidos básicos e fundamentais de expiação. Quando nós vamos para a Septuaginta, eu vou correr um pouquinho, que eu quero depois ver se eu me detenho mais em Armínio, senão nós vamos desfocar aqui o nosso assunto. Mas vamos lá. Nós temos 4 termos, especialmente aqui em grego, obviamente eu os coloquei de forma transliterada também para facilitar a nossa interação. E esses 4 termos, eles têm relação com o termo hebraico que eu citei no slide anterior, kiper, né? Ou com todos os termos oriundos do verbo hebraico kafar, citados aqui no primeiro quadrinho no slide anterior. Então, nós temos esse nome aqui que parece um palavrão, né? Exilaskomai, que quer dizer tornar-se propício, apaziguar ou expiar, que aparece algumas vezes na Septuaginta. Temos hilaskomai, que quer dizer também propiciar e apaziguar. Quando o sacrifício é feito, qual é a ideia? A divindade, no nosso caso Deus, o Deus da Bíblia, ele que outrora estava irado conosco por causa do nosso pecado, por meio do sacrifício, e também no nosso caso como cristãos, por meio do sacrifício de Cristo, Deus então ele se torna propiciado, ou ele é apaziguado, ele se torna favorável ao pecador, com quem outrora ele tinha uma demanda em termos judiciais, vamos assim dizer. Depois, nós temos aqui o termo hilasterios, propiciatório, que tem relação com o hebraico kaporet, né? Kaporet em hebraico, em grego é hilasterios, nada mais do que isso. E por fim, exilasma, que tem o sentido de sacrifício expiatório ou resgate. Então são termos que trazem muitas semelhanças, termos gregos, que trazem muitas semelhanças com os termos hebraicos vistos no slide anterior. Depois nisso nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento eu busquei usar alguns conceitos e nós poderemos ver a morte de Cristo no Novo Testamento, especialmente por meio destes 5 conceitos. Poderíamos usar uma outra metodologia para entendermos
o significado teológico da morte de Cristo, mas nós optamos por ver estes 5 aqui selecionados. O primeiro deles, a morte de Cristo ela é vista como um sacrifício. Isso é muito claro para nós cristãos, né? Já na primeira citação aqui em João 1:29, quando João Batista vê Jesus no deserto vindo na sua direção, ele diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Jesus é retratado como um Cordeiro de Deus. E depois essa mesma linguagem de Cordeiro de Deus, ela é repetida no próprio contexto em João 1:36. Então, fora o fato de o próprio Jesus morrer na cruz como sacrifício de Deus em prol da humanidade, já aponta para um elemento sacrificial que funciona como um leitmotiv, ou seja, um fio condutor que perpassa, que atravessa toda a Escritura, começando com Gênesis e terminando ali em Apocalipse. Bom, o segundo conceito é o conceito de redenção, ou seja, a morte de Cristo ela é retratada como um preço pago pelo resgate, mas talvez alguém aqui, já imaginando uma possível inquirição, pergunte, espera um pouquinho, né? Ou se tivermos algum irmão calvinista entre nós, ele pode talvez perguntar, espera aí, mas se há um preço pago em resgate, por que a pessoa não é efetivamente resgatada? Nós já vamos ver isso logo, logo, quando vermos a perspectiva do próprio Jacó Armínio sobre a redenção, como Armínio enxergava a redenção. Quando chegarmos lá, eu responderei mais apropriadamente essa pergunta. Em terceiro lugar, a morte de Cristo é vista como uma vitória sobre o mal. Isso é interessante porque nós temos aqui o texto clássico de Colossenses 2, 14 e 15, que diz que ele, na cruz, despojou os principados e potestades. Há uma linguagem com base nos elementos culturais oriundos do contexto do Novo Testamento, quando um determinado imperador, um chefe de um batalhão, ele conquistava um determinado reino. Nós às vezes aprendemos sobre isso até na escola dominical. Era comum haver um cortejo das pessoas que eram prisioneiras, e estas pessoas, então, elas passavam, né, ou passeavam na cidade num desfile público, sendo humilhadas, vituperadas pelo fato de terem sido conquistadas pelo povo vencedor. Essa é a linguagem de Colossenses 2, 14 a 15. Jesus na cruz é como se fosse, ele é retratado como um general, que vence Satanás, os demônios, todas as hostes das trevas, e, consequentemente, como que se desfilasse triunfantemente, ele se mostra como vencedor sobre o mal, sobre Satanás, sobre os demônios e sobre o pecado também. Depois, temos a linguagem da reconciliação, onde a morte de Cristo é retratada em termos de um relacionamento que outrora ele havia sido cortado por causa do pecado, mas por meio do sacrifício de Cristo, e especialmente quando cremos nesse sacrifício, os benefícios de Cristo, da sua morte vicária, nos são aplicados graciosamente por Deus. Depois, poderíamos dizer também que a morte de Cristo funciona como uma revelação, e aqui estou empregando uma linguagem joanina, uma linguagem extraída do Evangelho e das epístolas de João. Nesse caso, a morte de Cristo tanto revela a natureza de Deus, um Deus todo amoroso, todo benevolente, todo gracioso, que tem prazer generosamente em salvar a humanidade pecadora, embora tenha estipulado a condição da fé para que possa salvá-la. Então, nós temos esse aspecto da natureza de Deus e temos também o aspecto que aponta para o homem pecador. Então, textos como João capítulo 1, versículos 4 e 5 vão revelar um Deus gracioso e, ao mesmo tempo, o homem pecador. E o que este Deus gracioso, ao longo do Evangelho e das Escrituras, fez em prol da humanidade pecadora. Bom, agora nós vamos entrar aqui nas teorias sobre a expiação. Algumas teorias eu vou tentar aqui passá-las um pouco mais brevemente, mas primeiramente a teoria da recapitulação. A teoria da recapitulação está relacionada aqui com Irineu, né, especialmente, não só com ele, mas com outros pais da igreja. E um dos textos clássicos de Irineu sobre isso, quero lê-lo aqui com vocês, é esse aqui, onde ele diz o seguinte, abre aspas: quando Cristo se encarnou e se fez homem, ele recapitulou em si toda a longa série dos homens, dando-nos em resumo a salvação, de forma que o que tínhamos perdido em Adão, isto é, a imagem e semelhança de Deus, o recuperássemos em Jesus Cristo.
aqui nós não concordamos com Irineu com o fato de o homem ter perdido a imagem e semelhança de Deus. Mesmo após o pecado, o homem continua com esta imagem e semelhança, por mais que esta tenha sido deturpada, vituperada, prejudicada, maculada, todavia ele continua com ela. Caso contrário, ele não seria homem. Seria um demônio, seria qualquer outro tipo de criatura, mas não seria um ser humano. Mas quando falamos aqui sobre a questão da recapitulação, nós vemos que este termo, ele surge do grego, né, especialmente vindo do latim. Primeiramente nós temos o latim recapitulatio, e depois nós temos o grego anakephalaioses, que é um termo que aparece 2 vezes apenas no Novo Testamento, em Efésios, em Romanos, e que aponta para o fato de que Jesus, ele reencabeçou, ou ele se tornou o novo cabeça da humanidade. Aonde o primeiro Adão desobedeceu a Deus e, portanto, foi punido, Cristo, Jesus, como o segundo Adão, por obedecer ao Pai, ele reúne toda a humanidade diante de si, possibilitando-lhe a salvação. Obviamente, esta salvação não é automática. Não estamos dizendo que Irineu tenha ensinado necessariamente o universalismo, mas quando nós estamos em Cristo, por meio da fé, então nós participamos dessa recapitulação que Cristo fez ao encarnar-se, ao viver e especialmente ao morrer por nós na cruz. Tudo bem, gente? Estou indo muito, muito rápido. Estou tentando aqui abreviar o tempo, porque nós começamos um pouquinho depois, né? Então, estou tentando correr um pouco. Qualquer coisa, vocês me dão um toque aí. Bom, em segundo lugar, nós temos o resgate, a teoria do resgate pago a Satanás. Orígenes, especialmente, tem o seu nome vinculado com essa teoria. Orígenes diz o seguinte, abre aspas, a quem Cristo deu a sua vida em resgate de muitos, ele aborda isso no seu comentário feito a Mateus, capítulo 20, versículo 28. E ele responde, certamente não a Deus. Poderia então ser ao maligno? Pois ele, o maligno, estava nos mantendo seguros até que o resgate fosse dado a ele, ou seja, ao maligno, ao diabo. Isto é, a vida de Jesus. É claro que nós não concordamos de forma alguma com Orígenes, no que diz respeito a esse ponto de vista, né? Não faz o menor sentido biblicamente, mas é importante nós entendermos que qual era a ideia de Orígenes. A ideia era que a humanidade pecadora, ao pecar, ela se tornou refém de Satanás. Esta era uma das concepções teológicas do período do 2º, 3º século, época esta em que Orígenes vive. Mas nem todos, obviamente, concordavam com ele. Aliás, nem devemos concordar, né? Porque o resgate, ele é pago a Deus. A pessoa ofendida com o nosso pecado foi Deus. Então, nada mais justo, correto, óbvio, coerente do que esse resgate ser pago a Deus e não a Satanás. Então, respeitamos Orígenes no seu pensamento, mas discordamos veementemente dele, entendendo que quando a humanidade peca, a pessoa que é ofendida ou agredida nesse aspecto, na sua santidade, na sua justiça, é Deus. Então, o resgate devia ser pago a ele. Em terceiro lugar, nós temos aqui a teoria do exemplo moral, que ela é ensinada, por exemplo, por Pelágio, e depois aprofundada pelos socinianos, os seguidores de Fausto Socinos, que vive ali em meados da própria Idade Média, entre séculos X, XI, XII, por ali. E aí Pelágio vai dizer, abre aspas, após a luz de sua vinda de Jesus, temos sido instruídos pela graça de Cristo e renascidos como homens melhores, purificados e limpos por seu sangue, e aí ele diz, encorajados por seu exemplo, não somente o exemplo da vida, das obras de Jesus, mas especialmente com o exemplo da cruz, encorajados por seu exemplo a perseguir a justiça perfeita. Com base nesse tipo de escrito pelagiano, né, escrito pelo próprio Pelágio, é que os socinianos, mais adiante, ao longo da história da igreja, eles vão dizer, por exemplo, que a morte de Cristo ela serviu de um bom exemplo para a humanidade. Não é que Cristo necessariamente tenha expiado os nossos pecados ou tenha morrido para fazê-lo, mas ele morreu para nos servir de um bom exemplo. Quer dizer, olha como Jesus viveu, ele obedeceu ao Pai em tudo e foi obediente até a morte de cruz. Ele nos serve de um bom exemplo. É óbvio que nós não podemos aceitar essa
teoria, porque embora seja verdade que Jesus nos serviu de exemplo, todavia ele não morreu na cruz apenas para nos servir de exemplo, ele morreu na cruz a fim de perdoar os nossos pecados e de nos reconciliar com o Pai, reatando o relacionamento que outrora estava rompido por causa do pecado. Tá? Então todas essas teorias, percebam, elas têm pontos positivos. Todavia, todas elas, se vistas isoladas, obviamente elas redundarão numa visão deficiente da morte de Cristo e até mesmo descambarão uma ou outra para um aspecto mais herético, assim digamos. Bom, depois nós temos a teoria da satisfação de Anselmo de Cantuária, que mencionamos aqui, que também vive entre os séculos 11º e 12º, e esse aqui é um trechinho extraído da sua famosa obra Cur Deus Homo, em latim, ou seja, Por que Deus se fez homem. Uma obra maravilhosa, se você não leu, você deve lê-la, né, para entender melhor como Anselmo via a expiação de Cristo. E para nós, arminianos, ou para aqueles que se simpatizam com o pensamento de Armínio, ou de repente não aceitam, mas querem estudar com mais detalhes, estudiosos como Roger Olson vão dizer que a visão de Armínio era uma variação da teoria da satisfação de Anselmo. Tá? Então, a concepção de Jacó Armínio da expiação, como ele via o significado da expiação, Roger Olson, que é um dos maiores estudiosos da teologia arminiana, ele vai dizer que é uma variação do pensamento de Anselmo. E Anselmo diz o seguinte, abre aspas, ele, Jesus, ofereceu espontaneamente ao Pai sua vida, e satisfez pelos pecadores o que não devia por si mesmo. Claro, não devia por si mesmo porque ele não tinha nenhum pecado. E aqui nós concordamos com Anselmo, sem a menor dúvida. Anselmo às vezes é criticado porque ele não criou uma conexão óbvia entre o conceito de satisfação e a ideia de que Jesus, pela sua morte, efetivamente removeu os pecados na cruz. Por causa dessa falta dessa conexão necessária ou mais clara, é que alguns críticos do pensamento anselmiano acabam descartando esse tipo de perspectiva expiatória, né? Mas vamos lá, eu até gostaria de comentar mais, mas eu peço a vocês perdão, porque como nós temos que avançar em outros pontos, e eu não quero, obviamente, deixar de falar sobre Armínio, que é o nosso foco central desse segundo congresso da teologia arminiana. Estamos dando apenas os prolegômenos, né? Apenas um elemento introdutório, mas calma que já vamos chegar em Armínio. Depois temos a substituição penal, que ela é seguida por muitos protestantes, mas é idealizada especialmente por Calvino. Tá? Calvino ele fica impressionado com a concepção da teoria da satisfação de Anselmo, e Calvino, que estudou direito, ele acaba elaborando um pensamento expiatório que seja voltado para a questão da jurisprudência. A área dele era essa, então ele acaba associando a algo que era fruto do seu elemento vivencial a um elemento teológico sobre expiação. Calvino vai dizer nas Institutas, abre aspas, Cristo interveio como intercessor, tomou a penalidade sobre si, aqui um conceito do direito, a penalidade sobre si, e a suportou, embora ela fosse merecida com justiça pelos pecadores. Perceba que a linguagem é anselmiana. Claro que ele usa mais a ênfase aqui na ideia da penalidade. Anselmo usa a linguagem da satisfação, mas o linguajar ele é muito próximo, é muito aproximado ao linguajar do outro. E não precisamos dizer que a maioria esmagadora dos protestantes, dos cristãos, acabaram aceitando essa visão, não somente de Calvino, como de muitos teólogos protestantes, como também a explicação anselmiana que vimos no slide anterior. Finalmente, nós temos a teoria governamental de Hugo Grossio, que era também um estadista, né, uma pessoa versada com muitas questões públicas, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, ele, Deus, determinou que Cristo deveria, ao suportar a mais severa tortura e uma sangrenta e ignominiosa morte, pagar a pena por nossos pecados, para que, sem prejuízo à exibição da divina justiça, nós pudéssemos ser libertos mediante a intervenção da verdadeira fé da punição da morte eterna. O pensamento de Grossio ele é muito criticado, porque, antes de tudo, porque essa teoria é chamada de governamental. Grossio
como um estadista, uma pessoa pública, ele via Deus como o governante moral do universo. E como o homem pecou, Deus, antes disso ele havia criado uma lei, e essa lei dizia, a alma que pecar, esta morrerá. Mas ao mesmo tempo, Grossio argumenta, como Deus ele era benevolente, ele não quis punir todas as pessoas. Por isso, ele fez com que todo o pecado do mundo viesse cair sobre Cristo, para que esse elemento moral do mundo pudesse ser recuperado. Só que ele não entra muito em detalhes sobre como isto se deu. Ou, pelo menos, não vincula a morte de Cristo dentro desse elemento governamental, explicando como ela, de fato, tiraria o pecado dos crentes e assim por diante. Por isso que essa teoria também ela é vista como incompleta ou falha e, portanto, muitos a criticam ou não concordam com ela. Bem, agora vamos para Armínio, né? Aqui tem uma foto de Armínio, ele foi flagrado num dos cafés ali da Holanda na época, tiraram uma selfie dele, então ele está aqui, né? Claro que não, mas nós temos aqui uma gravura muito famosa de Armínio, e nós vamos ver como que Armínio entendia de uma forma geral, claro, nós não temos um tempo, infelizmente, hábil para isso, mas como ele entendia a expiação. E alguns elementos, sem querendo, para usar aqui a linguagem de Chaves, lá do Chapolin, nós vamos ter que entrar em algum aspecto que envolve a perda ou não da salvação. Ainda bem que o Stanley não está aqui para me ouvir, né, para não corrigir. Espero que ele não veja depois desse vídeo, essa filmagem, mas se eu entendi bem Armínio, então nós vamos ver como Armínio entendeu alguns aspectos com relação à perda da salvação, que tem a ver com a expiação, motivo pelo qual eu citarei aqui esse ponto. Mas vamos lá. Primeiramente, Armínio, no seu primeiro volume das suas obras, aqui coloquei ali o item, primeiro aqui o volume, né, das obras de Armínio, depois a página onde isso se encontra em português. Em algum momento eu usei o texto português, em outros eu usei o texto em inglês, como a tradução do latim, por achar que a tradução das obras de Armínio, feita pela CPAD, em algum momento, a meu ver, elas pecam em alguma terminologia, por isso que eu usei, pelo menos aqui o inglês ou o latim seria bem melhor, tá? Mas vamos lá. Abre aspas, vejamos vejam que interessante, Armínio ele linka, ele relaciona, ele vincula a questão da presciência à questão da expiação das pessoas que são alvos da morte de Cristo. Então, vejam o que ele diz na primeira das suas obras, no primeiro volume, abre aspas. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aqui parece bem calvinista, né? Agora vamos ver a continuação, né? Calma que não é não. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele, Deus, conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Então, olha que coisa aqui interessante, né? Conforme nós vemos aqui tem um detalhe interessante. Armínio, quando ele comenta aquele famoso texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 29, né, aos que dantes conheceu, a estes também predestinou, sabemos ali que o termo grego, para antes conhecer, o termo grego prognosco, ele é interpretado por alguns, especialmente por nossos irmãos calvinistas, como se Deus tivesse amado de antemão, ou eleito de antemão, ou algo do gênero. Agora, nós temos algo interessante. Sempre que nós analisamos o termo grego prognosco, que aparece 5 vezes no Novo Testamento, aparece, se não me falha a memória, mais 2 vezes no livro apócrifo de sabedoria, e mais uma vez, pelo menos, no Pastor de Hermas, sempre o sentido básico, fundamental, primevo do termo grego prognosco é saber ou conhecer de antemão. Nunca há uma tradução, aliás, nunca vi nenhum dicionário, pelo menos nenhum dicionário ou léxico de grego sério, que traduza prognosco com a ideia de amar de antemão, eleger de antemão, fazer qualquer outra coisa. O sentido básico, etimológico, e que pode ser atestado nas 5 ocorrências do Novo Testamento e na literatura extra-bíblica, é conhecer de antemão. Tá? Estou partindo primeiro da exegese para depois vermos a questão teológica. Então aqui nós temos um ponto importante. E aí Armínio vai dizer que Deus conhece de antemão aqueles que ele amou previamente, considerando-os como seu,
ele analisa o Romanos 8, 29 com base no versículo 28, e a meu ver Armínio está correto, a exegese dele é correta, e ele vai dizer, aqueles então que ele conheceu de antemão são aqueles que ele amou, mas estes que amou são aqueles que ele previu que pela graça creriam nele. Então tudo volta para a presciência. Então essa é uma das tônicas do pensamento de Armínio. Depois ele vai dizer algo que tem tudo a ver com o nosso tema, expiação ilimitada. Agora sim vamos entrar de uma forma muito clara no assunto. Armínio diz, abre aspas, no terceiro volume das suas works, das suas obras, ele diz, Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados, ou réprobos. Ele morreu por todos. Aí você fala, pera um pouquinho, mas como que pode? Por que Armínio diz isso? Deus morreu por todos, né? Tanto pelos eleitos como também pelos réprobos. Porque os eleitos, né, ou os réprobos, de uma forma geral, eles não são vistos como pessoas já destinadas à salvação ou à perdição desde a eternidade passada por um decreto, digamos que arbitrário. Não, estas pessoas só se tornam eleitas ou reprovadas no tempo após a sua fé em Cristo, ou a sua incredulidade contumaz até o fim da sua vida em Cristo. Então, uma pessoa não se torna eleita ou reprovada do nada, ela se torna de acordo com a sua fé em Cristo ou a sua incredulidade contumaz, de modo que se ela morrer nessa condição de incredulidade, ela então será definitivamente perdida. Por isso que ele pode dizer com segurança que Cristo morre pelas pessoas sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados, porque Deus não criou ninguém para ser eleito e reprovado. Estas pessoas é que se tornam eleitas ou reprovadas de acordo com a sua resposta de fé ou incredulidade, mesmo a graça de Deus proporcionando-lhes a possibilidade da salvação. Esse é o pensamento, de uma forma obviamente resumida, de Armínio. Depois, ele vai dizer o seguinte, aqui é algo que até num debate recente, num programa aqui de TV, eu participei, eu citei, então vocês vão ver que a minha declaração ali, quem assistiu, ela é mais arminiana do que nunca. Olha só o que Armínio diz, abre aspas, não existe, em minha opinião, e eu faria coro com ele, diria nem na minha, né, nenhuma passagem em toda a Bíblia em que possa ser provado, sem nenhuma controvérsia, que a palavra mundo significa os eleitos. Isso ele diz na terceira obra, página 334. O que ocorre? Armínio, ele cita primeiro João 1, 29, João 3, 16, João 4, 42, 1 João 2, 2, ele cita todos esses textos famosos, joaninos, e aí ele faz uma crítica àqueles que o contestam. Ele diz, espera um pouquinho, não dá para a gente dizer que mundo são os eleitos, ou o mundo dos eleitos, como, digamos, calvinistas rígidos, vamos assim chamá-los, diziam na época dele, e como calvinistas até dos nossos dias dizem. Então, a crítica de Armínio, ao meu ver, é uma crítica muito simples, né? Ora, se você quer defender que cosmos, em qualquer ou quaisquer desses textos, especialmente naqueles soteriológicos, diz respeito ao mundo dos eleitos, poxa, me mostre alguém que faça esse tipo de tradução, de exegese, algum dicionário sério, um léxico sério, e aqui eu concordo com ele, ninguém nunca vai querer provar isso, pelo menos eu não conheço nenhum autor sério que vá se arriscar a dizer uma barbaridade dessas e dizer que cosmos pode significar eleitos, mundo dos eleitos ou algo do gênero. Então, aí é que pega um dos elementos cruciais no debate, na controvérsia calvinista arminiana. Bom, agora que nós vamos entrar em outro negócio um pouquinho complicado, vamos de novo aqui com Armínio, com uma das selfies da época que tiraram ali. Agora nós vamos ver aqui como ele entende de uma forma mais detalhada e técnica a expiação, que é o nosso assunto, e aqui nesse mesmo slide que vou entrar na questão ou não da perda da salvação em Armínio, porque também tem a ver com o assunto. Vamos lá. Primeiramente, Armínio diz o seguinte, nesse balãozinho que aqui colocamos, ele faz uma distinção entre dois tipos de redenção. E isso é extremamente importante, que normalmente até nem arminianos conseguem fazer essa distinção que Armínio faz. Eles não perceberam isso na leitura de Armínio. E olha o que ele diz, abre aspas. Ela, ou seja, a redenção, foi obtida para o mundo inteiro. Foi obtida para todos, todo mundo é todo mundo mesmo, sem exceção. Coloca aí quem você quiser. Judas, o anticristo, está todo mundo aqui.
Se o anticristo foi um homem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que ele foi um homem, não é isso? Ele é chamado de anthropostes anomias em grego, ou seja, o homem da iniquidade. Então ele era um homem. Se é um homem, ele foi objeto da redenção obtida. Todos os homens. Só ressaltando aqui, Armínio não chegou a esse ponto de estar o anticristo. Isso aqui é por responsabilidade minha, tá? Eu só estou seguindo a lógica do pensamento. Se o anticristo é um homem, então ele é alvo da redenção obtida. Agora vem a segunda parte. A redenção foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens, mas ela foi aplicada apenas aos fiéis ou crentes. Aqui eu coloquei crentes entre colchetes, porque a tradução da CPAD traz fiéis, e ao meu ver não é uma boa tradução, porque fiéis dá margem para entender outras coisas. Aqui, a ideia até do inglês é believers, né? Crentes, não necessariamente fiéis. Então, esse quadrinho vai deixar bem claro. Armínio distingue redenção obtida e redenção aplicada. A redenção, a morte de Cristo como redenção na cruz, ela é obtida para toda a humanidade. Olha lá, o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens, todos, sem exceção. Então, ela é obtida para todos. Daí a ideia da expiação ser ilimitada na sua intenção e extensão. Agora, na aplicação, ela envolve todos? Não. Armínio vai dizer, ela só é aplicada para os fiéis. Entenda-se aqui, crentes e eleitos. Só que aqui tem um detalhezinho que eu já estou entregando já o ouro. Armínio diz crentes e eleitos. Ele cita duas classes de cristãos. E isso tem a ver com a ideia da perda ou da segurança da salvação. Olha que interessante, ele fala crentes e eleitos. Espera aí, os crentes não são eleitos? Os eleitos não são crentes? Então, embora para Armínio os eleitos sejam crentes, os crentes não são necessariamente eleitos. Isso é uma característica, uma peculiaridade do pensamento de Armínio. E olha só o que ele vai dizer. Como diz o outro, para não ficar nas minhas palavras, vamos ver o que Armínio diz. Aqui eu estou usando primeiramente a versão em inglês e depois na página 284, que corresponde em português na página 350, porque a tradução em inglês está melhor do que a de português. Olha o que Armínio diz. Crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. Ele está dizendo, não são iguais. Crente é uma coisa, eleito é outra. Olha só que interessante. E aí tem um detalhe que vai entrar na perda da salvação. Se formos seguir a lógica, Armínio defendia a possibilidade da apostasia, estou entrando numa área que não é a minha, o Dr. Stenglen falará sobre isso amanhã. Se eu compreendi bem Armínio, então os crentes podem perder a salvação. Agora os eleitos não. E por que os eleitos não podem? Lembrem-se do que nós vimos no slide anterior, eu estou sendo coerente com o pensamento de Armínio. Se as pessoas são eleitas com base na fé prevista, Deus previu que elas creriam em Cristo pela graça preveniente, e pela mesma graça Deus previu que elas permaneceriam crentes até o fim, essas pessoas não podem perder a salvação. Ok? Seguindo a lógica do pensamento de Armínio. Então, eleitos não podem perder a salvação. Quem pode perder, diria Armínio? Os crentes. Por que os crentes podem perder a salvação? Porque Deus previu que eles creriam em Cristo pela graça, mas não previu que permaneceriam crendo até o fim de suas vidas. Ok? Então nós temos essa distinção entre crentes e eleitos. Eleitos, obviamente, não tem como perder a salvação. Se eles foram eleitos pela presciência, Deus previu que creriam e que permaneceriam crendo até o fim. Não tem como perder. Ok, o raciocínio é correto. Agora, e aqueles casos em que as pessoas perdem a salvação? Nós temos vários textos na Bíblia, né? Hebreus 6, 4-6, 1 Timóteo 4:1, muitos apostatarão da fé. Se alguém apostata da fé, é porque um dia ele esteve na fé. Ninguém apostata de algo no qual ele nunca esteve. Aqui é que caberia a ideia dos crentes. São crentes verdadeiros, creram realmente em Cristo, mas não permaneceram, não prevaleceram na sua fé em Cristo. Portanto, Deus não os pré-conheceu como permanecendo e, portanto, não foram eleitos. É a lógica resumida do pensamento de Armínio. Não sei se o Dr. Stenglen amanhã ele entrará nesse aspecto, se ele fará essa distinção,
Mas se eu não entendi mal Armínio, aqui é que nós temos uma dica bem interessante, uma particularidade bem interessante do pensamento dele. Bom, na remonstrância, eu vou tentar aqui correr mais um pouco. Aqui eu só estou citando o segundo artigo da remonstrância, os remonstrantes que foram os herdeiros intelectuais e espirituais do legado deixado por Armínio. Os remonstrantes, de uma forma geral, eles seguiram à risca o pensamento de Armínio. Vocês vão ver isso pelo postulado deles, pela proposição filosófico-teológica deles. E olha o que eles dizem. Cremos que, em concordância com isto, eu coloquei entre parênteses para explicar aqui, ou seja, em concordância com o primeiro artigo da remonstrância, segundo o qual Deus estabeleceu um plano eterno e imutável de salvar, ou não, com base na fé e incredulidade previstas, acabamos de ver isso no slide anterior. Então, cremos em concordância com isto, que Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens. Aí a ideia da extensão da expiação. Ele morreu por todos os homens, mulheres, indistintamente. De modo que obteve para todos, mas olha o que ele diz, obteve. Lembra a redenção obtida, redenção aplicada. A obtenção é para todos, a aplicação é só para os que creem. Por isso que a gente não pode perder a linguagem dos remonstrantes. Então, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que obteve para todos, sem exceção, por sua morte na cruz, reconciliação e remissão dos pecados. Só que todos estes são salvos? Não, Armínio continua. Contudo, de tal modo que ninguém é participante desta remissão, o pensamento de Armínio revinculado aqui com a visão dos remonstrantes, ninguém é participante desta remissão, senão os crentes, aqueles que creem. Isso é tão interessante, se vocês me permitem uma observação de cunho exegético aqui, João 3,16 fala muito mais do que nós muitas vezes lemos nele. O famoso texto de João 3,16, famoso desconhecido texto de João 3,16. Nós o citamos, mas não entendemos exatamente o que ele diz. Quando João diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê, ou que crê em grego, é uma expressãozinha grega, hopisteuon, que aparece ali num tipo de tempo verbal que aponta para uma continuidade da ação. Isso poderíamos traduzir de uma forma bem literal o seguinte: para que todo aquele que continuamente nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não sei se você já prestou atenção, mas João 3,16 é mais arminiano do que nunca. Né? Não é só aquele que crê, para aquele que continuamente crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Estou falando de exegese do grego. Se você duvida, leia a gramática de Daniel B. Wallace, que é um gramático calvinista. Ele vai dizer que em João 3,16, hopisteuon, ele está num tempo verbal que aponta para uma ação contínua. Ou seja, os que são salvos efetivamente, não é só quem creu uma vez lá e do nada se desviou, para usar o nosso linguajar, ou se apostatou. Não, é aquele que continuamente crê pela graça de Deus. Ok? Então vamos lá, só um tira-gosto exegético. Bom, vou tentar aqui correr, vamos lá. Eu não sei se o Wellington está aí para aí, acho que eu posso ir até 8h30, será que eu posso? Bom, vamos lá. Então, vamos lá, qualquer coisa, posso, depois eu apanho vocês, né? Vamos lá. Gente, por enquanto está dando para entender em geral, eu às vezes estou correndo um pouquinho, até porque nós começamos um pouco atrasado, por isso que eu estou correndo, me perdoem, tá? Por isso que eu estou atropelando alguns assuntos, infelizmente, para querer privilegiar outros, tá? Bom, Cânones de Dort, que é um documento contra-remonstrante, que vai buscar criticar ali os elementos de Armínio, o pensamento de Armínio, dos seguidores de Armínio, dos remonstrantes. Os Cânones de Dort, eles vão dizer primeiramente no capítulo 1 e artigo 6. Olha só um detalhe que nós arminianos vemos como uma gritante contradição. Olha o que ele diz primeiro. Cânones de Dort, capítulo 1, artigo 6, documento calvinista. Deus nesta vida concede fé a alguns, enquanto não concede a outros. Até aí, vamos lá. Aí depois no capítulo 2, artigo 6, no capítulo seguinte, primeiro disse, Deus nesta vida concede fé a alguns e não concede a outros. Em seguida, capítulo 2, artigo 6, olha o que vai dizer. Por que alguns que ouvem o evangelho não creem? A resposta está lá, né? Já disse lá que ele dá para fé para uns e outros não. A resposta.
muitos que têm sido chamados pelo Evangelho, a chamada geral, não se arrependem nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. Sim, e daí? E o que mais? Isto não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por culpa deles próprios. Espera aí, você não me deu fé, você não me deu capacidade para crer, não derramou a sua graça irresistível sobre mim, a culpa é minha? Espera aí, mas deixou claro, ele concede fé a alguns e não concede a outros, e depois a culpa é deles próprios. Como assim? No dia do juízo, ó Deus, o Senhor não me deu a graça preveninte, a culpa é minha, mas... desculpe, mas o Senhor está um pouquinho contraditório, me perdoe, mas esse retrato da divindade é um pouco contraditório. O Senhor não me dá e a culpa é minha por não ter tido aquilo que o Senhor não me deu. Legal isso, né? Bem interessante. Agora, aqui nós temos um argumento da insuficiência no sacrifício de Cristo. Armínio rebate isso. Normalmente vocês já ouviram uma frase muito gasta, típica dos nossos queridos irmãos calvinistas, que dizem o seguinte, que a morte de Jesus é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para os eleitos, né? Cansamos de ouvir isso. Esse argumento é absolutamente falacioso. E sabe quem desmonta a falácia? É o próprio Armínio. Olha o que Armínio diz. Porque quando você ouve, é suficiente para todos, você espera, se é suficiente para todos, então Jesus morreu por todos. Na lógica de Armínio, o suficiente é aquilo que é dado para todos. Se não é dado para todos, não pode ser suficiente para eles. E olha o que ele vai dizer. Armínio, na terceira obra, página 330 em português, ele diz, olha só, abre aspas, a morte de Cristo seria um preço suficiente. Ele matou a charada. Seria um preço suficiente pelos pecados do mundo inteiro, se Deus tivesse desejado que ela fosse oferecida para todos os homens. Mas não é o que um calvinista diz. O calvinista consistente, ele jamais aceita que Jesus tenha morrido por todos. Alguns tentam dizer que sim, como Carson, como Piper, de uma forma inconsistente, tentam, por meio de um artifício semântico, dizer que sim, mas o calvinismo consistente vai dizer não, ele não morreu por todos. E aqui Armínio diz, espera um pouquinho, seria suficiente se ele tivesse morrido por todos. E ele vai concluir, pois se ela, a morte de Cristo, não é um resgate oferecido e pago para todos, na verdade não é um resgate suficiente para todos, pois o resgate, conclui Armínio, é aquilo que é oferecido e pago. Se ele não ofereceu para todos, como que foi pago por todos? Como que é suficiente para todos? Imagine você, e agora eu que estou usando uma ilustração minha, simples, não simplista, mas imagine você 10 pessoas que estão acamadas num leito de hospital. Essas 10 pessoas, para se verem totalmente curadas e não morrerem, precisam, cada uma das 10, de 1 litro de sangue. Aí você imagina alguém que chegue ali e tem os 10 litros de sangue, 1 litro para cada uma das 10 para que estejam curadas, libertas ali daquela enfermidade. E aí você tem isso, mas você dá só para 5. Você tem ali a suficiência, você tem os 10 litros, mas você dá só para 5, mas depois diz que deu para os 10. 5 morreram. 5 não receberam o seu sangue. Não, mas era suficiente para eles. Era suficiente, você não deu. Você guardou o sangue no armário, você guardou lá no ambulatório, você não deu para eles o sangue. E depois eles serão culpados por não responderem em fé a um sangue que nunca foi intencionado ser derramado por eles? É a lógica de Armínio, e a meu ver a lógica dele é simples e perfeita. Então é nesse sentido que ela é a morte de Cristo. A redenção é obtida para todos, mas só é aplicada em alguns. Em quem? Naqueles que creem pela graça de Deus. Bom, já estou aqui no finalzinho. Nós temos alguns versículos usados pelos nossos irmãos calvinistas para provar a expiação limitada. Depois, se você quiser ver mais, por favor, leia o meu livro, né? Lá tem mais exemplos, não tão aprofundados assim, porque, como eu disse na introdução desta nossa fala, desta palestra, o propósito, quando fomos convidados pela editora Reflexão, foi trazer uma obra de cunho mais introdutório. Então, eu não pude ali tratar, nem foi o objetivo tratar com a profundidade que eu poderia, ou desejaria, ou gostaria, né? Mas, pelo menos introdutoriamente, você, creio eu, encontrará muitos elementos ali importantes e interessantes. Mas vamos lá. Eu separei aqui 4 dos versículos mais usados. Poderíamos citar outros, mas separei esses 4 aqui. Vamos lá.
João 10,15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10,15. Depois, João 15,13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Depois, Efésios 5,25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né, pela igreja. Depois nós temos, por fim aqui, João 17,9. É por eles que eu rogo, pelos discípulos, Jesus diz. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Normalmente estes são argumentos usados à torto e direito pelos nossos irmãos calvinistas em controvérsias que envolvam calvinismo e arminianismo. Agora, eu coloquei aqui que esse tipo de pensamento, em termos lógicos, ele apresenta uma falácia, a falácia da inferência negativa, né? E a falácia é a seguinte: a demonstração de uma proposição, ela não desmente ou invalida o seu oposto. Trocando em miúdos, não podemos inferir algo negativo, isto é, Cristo não morreu pelo grupo A partir de uma declaração positiva, Cristo morreu pelo grupo B. Não é porque ele morreu pela igreja, pelos seus amigos, que ele morreu pela sua noiva, que ele não tenha morrido pelo mundo e que não tenha amado o mundo. É tão simples quanto. Assim como o fato de você amar sua esposa, não significa que você não ame seus filhos. O fato de você amar sua esposa e filhos não significa que você não ame o seu amigo do trabalho, uma pessoa no trânsito. Como cristãos, sabemos que devemos amar a todos, ok? Então, essa é uma falácia muito simples. E tem outro detalhe, é por eles que eu rogo. Jesus diz aqui que ele roga pelos seus discípulos e não pelo mundo. Se você ler depois a continuação de João 17, especialmente os versículos 21 e 23, você vai ver que Jesus tinha em mente o alcance do mundo. É só ler o contexto. A maioria esmagadora destas supostas refutações que o calvinismo faz do arminianismo, a maioria esmagadora são esclarecidas por meio de uma leitura atenta do capítulo anterior ou posterior. Normalmente não precisa recorrer ao grego e hebraico, normalmente. Às vezes sim. E quando nós o fazemos, normalmente nós conseguimos, ver que as coisas não são assim como muitas vezes são ditas. E aqui nós temos outro elemento. Embora Jesus ele tenha orado pelos discípulos nesse contexto, em outros contextos na Bíblia, nós vemos orações sendo feitas por Jesus e por alguns dos seus seguidores, por outras pessoas. Temos dois exemplos simples. Jesus ele ora por incrédulos, por exemplo, em Lucas 23:34, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou ele só pediu para Deus perdoar, o Pai perdoar eleitos, né? Eu não vejo ali a palavra grega eklektos, Pai, perdoa os eklektos, os eleitos. Não, Pai, perdoa eles, esses que estão me crucificando, que estão colocando a coroa de espinhos, enfiando a lança em meu peito, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Será que não tinha nenhum não eleito ali? Então dizer que Jesus não orou ali, poxa, é complicado. E o próprio Paulo, em Romanos 10:1, ele ora pelo Israel não salvo ou pelo Israel incrédulo, desejando ardorosamente a sua conversão. Você acha que Paulo estava preocupado que ali havia eleitos ou não eleitos? Ele ora por todo Israel. Porque ele sabia que a possibilidade de salvação para todos seria possível pela graça, desde que a pessoa não resistisse à graça divina. Bom, com relação a versículos usados pelo arminianismo, eu já citei aqui, eu tentarei ser breve, porque já estamos aqui quase no finalzinho. Eu citei apenas 2 versículos, obviamente nós não temos como abranger toda a gama de textos escriturísticos que venham nos auxiliar neste sentido, mas separei 2. João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira, temos aqui um particípio presente, roairon, o que tira ou o que está tirando. O que tira o pecado do mundo, cosmos, mais uma vez. Depois temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, pisteuon, outro particípio presente, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu disse para vocês agora, há uns 2 slides anteriormente, é interessante que o que tira aqui, roairon, e o que crê, ropisteuon, ambos os verbos, ambas as expressões estão no particípio presente. Ou seja, quando Jesus vem ao mundo, ele se encarna, João Batista olha para ele,
não quer dizer que ele já tirou o pecado do mundo. Normalmente os calvinistas nos acusam disso. Se Jesus tirou o pecado do mundo, então você está ensinando o universalismo, todos serão salvos. O contexto de João, capítulo 1, versículo 29, se você ler apenas um capítulo seguinte, no capítulo 2, você verá que estava próxima a festa dos judeus, a festa de Pêssar, mais conhecida como Páscoa. E uma das particularidades da Pêssar judaica é que nós lembramos daquele evento de Êxodo no capítulo 12, que quando os hebreus estão prestes a sair do Egito, o sangue é aspergido de um cordeiro nos umbrais, e apenas aqueles que aspergissem tal sangue, estes, o destruidor, em hebraico mashrit, né, alguns veem como um demônio da destruição, ele pularia aquelas casas. Então perceba que as pessoas não têm o pecado retirado automaticamente. Isso só é feito mediante um ato de fé. No Egito, as pessoas tiveram que crer em Deus, tiveram que crer em Yahvé, pela sua graça, obviamente, e ao fazê-lo, essas pessoas, então, seriam abençoadas, passando o sangue nos umbrais e batentes, vergas, enfim, de suas portas. Então, há um elemento condicional. O contexto de João 1,29 é condicional. E como vimos agora há pouco, João 3,16 também. Nós vimos que Deus ele ama o mundo de tal maneira que dá o Filho unigênito para que todo aquele que continuamente crê. Não é? Você ouve um dia a mensagem do Evangelho, creu, e mais para frente você, por N motivos, apostata da fé, que você foi eleito, diria Armínio. Então a ideia aqui do texto grego, hopisteum, é aquele que continuamente crê. Deus morre e ele salva especialmente aqueles que continuamente creem nele e no sacrifício expiatório, vicário, substitutivo, fornecido pelo seu Filho na cruz. Ok? Então aqui nós comentamos estes. Já estou quase na conclusão. Esse é o nosso último slide. E aqui eu quero terminar seguindo aquilo que nós nos propusemos a escrever no nosso livro sobre expiação ilimitada. Eu quero citar um calvinista aqui no final, John Davenant, que foi um bispo calvinista, versado na história da igreja e nos pais da igreja. E por que a opinião de John Davenant é importante para o nosso assunto da expiação ilimitada? Porque ele esteve presente no Sínodo de Dort, em 1618, era calvinista, versado na história da igreja, nos pais da igreja, esse período que eu lhes disse no início da minha fala, que compreende aproximadamente os anos 100 até 650 ou 700 depois de Cristo. E aí, John Davenant vai dizer o seguinte, abre aspas, pode ser verdadeiramente afirmado, um calvinista falando, que esteve presente no Sínodo de Dort, pode ser verdadeiramente afirmado que antes da disputa entre Agostinho e Pelágio, lá quarto, quinto século, que aliás será fruto da fala do meu querido sucessor agora, não havia nenhuma dúvida concernente à morte de Cristo. Dúvida no que diz respeito ao quê? Se ela devia ser estendida a toda a humanidade ou ser confinada somente aos eleitos. Pois os pais da igreja, quando falavam da morte de Cristo, descreviam-na para nós como empreendida e suportada para a redenção da raça humana. Então nós temos um calvinista que atesta isso com todas as letras e diz, olha, dizer que Jesus morreu por um grupo de pessoas é uma inovação que nem entre os pais da igreja outrora se viu. E aí, como uma prova disso, depois você tem que, as referências, por favor, leia o meu livro lá no apêndice, você encontrará todas as referências, não somente o meu, mas também do nosso querido professor que virá depois, né? Mas vejam só quem defende a ideia de que Jesus teria morrido por todos. Justino de Roma, selecionei só 22 nomes. Justino de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, Novaciano de Roma, Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores da igreja, Atanásio de Alexandria, Hilário de Poitiers, Cirilo de Jerusalém, Gregório Nazianzeno, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Ambrósio de Milão, Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia, hoje uma região da Turquia, Mopsuestia, Agostinho, João Cassiano, Cirilo de Alexandria, Próspero de Aquitânia, Teodoreto de Ciro, Leão Magno, Ecumênio e Ambrosiastro. Somente eles
criam que Jesus havia morrido por toda a humanidade. Somente eles. Então, meus queridos, nós estamos em boa companhia quando falamos que Jesus morreu por todos e cada um dos homens. Nós entendemos assim, nós arminianos, não somente porque a Bíblia o diz, mas porque historicamente as interpretações mais antigas, e não estou usando aqui um argumento falacioso da antiguidade, mas, a meu ver, seria complicado um assunto tão importante quanto a morte de Cristo ter sido desconhecido, a morte de Cristo, feita por todas as pessoas, ser desconhecida durante todos estes séculos. E só bem tardiamente é que alguns poucos iluminados chegariam à conclusão de que Jesus morreu para salvar apenas um grupo muito bom, da última Coca-Cola do deserto, para que estes pudessem ser salvos. A salvação, ela é, segundo Armínio, a redenção ela é obtida para todos, mas só é aplicada na vida daqueles que, pela graça de Deus, creem em Cristo. Amém? Eu quero terminar a minha fala. Quero ler algo aqui que eu também escrevi, se vocês me permitem, serei breve, viu, Wellington? O Wellington está quase jogando ali o sapato aqui em mim. Vocês lembram daquele evento que ocorreu lá, né? Tempos atrás eu estou quase sendo aqui alvejado. Mas eu quero ler algo simples, que eu escrevi é um trecho de um prefácio de um livro, que será lançado em breve, mas não vou falar muitos detalhes, mas que tem a ver um pouco com o arminianismo, a recém-história do arminianismo construída no Brasil. E editoras como a Reflexão têm tido um peso muito grande nisso, por isso que eu quero parabenizar em público aqui a figura do Wellington Gomes, a Carol Dias, que não está aqui, mas a editora Reflexão, pelo grande apoio que tem dado para o crescimento do pensamento da teologia arminiana no nosso solo tupiniquim, solo brasileiro. Mas eu quero ler o seguinte, e em seguida estarei concluindo, passando para o Wellington. Em 1972, o americano Edward Norton Lawrence escreveu um artigo científico intitulado "Será que o bater das asas de uma borboleta no Brasil desencadeou um tornado no Texas?" Tal pensamento deu origem àquilo que ficaria conhecido posteriormente como efeito borboleta. Isto é, o conceito de que o simples bater das asas de uma borboleta em uma determinada localidade do planeta pudesse provocar um tufão do outro lado do mundo. Em resposta à pergunta formulada por Norton, confesso que não saberia dizer ao certo se o bater das asas de uma borboleta no Brasil teria desencadeado ou não um tornado no Texas. Mas sei dizer que entre os séculos XVI e XVII, uma borboleta bateu as suas asas na Holanda. E aquilo que era inicialmente apenas uma suave brisa, atravessou o oceano, percorreu os séculos, adquiriu força e, num incrível desenvolvimento espaço-temporal, chegou até o Brasil como um furacão, atendendo hoje pelo nome de arminianismo. Senhores, não sei se vocês acreditam ou não, mas eu acredito. O arminianismo, que já vem desde o século XVI, ali 17 com Armínio, é um pensamento teológico que veio para ficar. É uma proposta teológica e soteriológica, a meu ver, mais condizente com as Escrituras do que o calvinismo, embora respeite absolutamente os meus queridos irmãos calvinistas no seu direito de esposar as suas crenças. Mas que bom que um dia uma borboleta bateu as asas e esta suave brisa nos alcançou, de modo que pudéssemos realizar hoje aqui, ainda que incipientemente, esse segundo Congresso de Teologia Arminiana no Brasil, especialmente em São Paulo. Quero agradecê-los por emprestarem bondosamente os seus ouvidos e espero que, de alguma forma, tenha contribuído de algum modo para este assunto. E não esqueçam, por favor, de comprar o livro. Muito obrigado a todos.